Em 1991, Sanborn desvendou criptos diante um público cético de mestres espiões. Eles apenas viam uma grande escultura, com uma estrutura em S de cobre, emergindo do que parecia ser uma impressora de computador. Na estrutura, pode-se ver um texto codificado e complexo, com cerca de 1.800 letras, divididos em 4 seções. Estudei a arqueologia há muitos anos e era fascinado pelas coisas escondidas embaixo da terra, difíceis de encontrar, mas que eram fascinantes depois de achadas. Eu queria que a descoberta da escultura Cryptos passasse por esse processo. Cryptos contém um enigma dentro de outro enigma que apenas será solucionado depois de que as 4 partes tenham sido decodificadas. Até hoje, apenas 3 foram lucionados corretamente. Eu supunha que os primeiros segmentos fossem descobertos em questão de dias, no máximo semanas. Na verdade, levaram 9 anos. Quando eu estava na agência, conversei com outros contratados. E um disse, você sabia que eles vêm aqui com radares de penetração no solo de nêutrons? Depois de tudo pronto, usam esse equipamento radioativo para tentar olhar o solo nessas áreas. Se a pista se refere a algo enterrado no solo, ninguém sabe. E Sanborn não dirá nada. O símbolo perdido apresenta tanto um endereço quanto um enigma que se referem a Franklin. A Praça Franklin Square realmente existe em Washington, D.C., como também o enigma criado por Benjamin Franklin, também chamado de Quadrado Mágico. Neste ancestral do jogo de Sudoku, os números nas colunas diagonal, horizontal e vertical somam um mesmo número. Mas códigos e cifras não servem apenas como ferramentas para a espionagem. Apertos de mão secretos identificam estranhos e amigos. Combinações protegem bens valiosos de ladrões. E como o livro descreve, códigos e cifras também servem para guardar o conhecimento secreto dos místicos. Na verdade, o título que poderia ter a obra O Símbolo Perdido faz referência a um texto antigo codificado conhecido como A Chave de Salomão. A Chave de Salomão é o nome de um manual de mágica medieval. São chaves porque são instruções para rituais de magia. No passar dos anos, muitas pessoas afirmam ter decifrado os códigos e dominado os segredos da magia negra de Salomão. No livro, o vilão de Dan Brown é inspirado por Aleister Crowley, um homem que afirmou ter decifrado os segredos da Chave de Salomão. Esse homem realmente existiu. Aleister Crowley, uma das figuras mais famosas dos rituais de magia no século XX, foi descrito corretamente. O propósito disso é obter poder. Ele deseja e tem como objetivo tornar-se um deus do mal dos demônios. Ele quer fazer isso com o poder que espera obter observando os rituais. No final do século XIX, Crowley ganhou notoriedade usando os amuletos e talismãs de Salomão em rituais ocultistas regados a sexo e drogas. Crowley também viajou o mundo fazendo palestras e escrevendo livros detalhando os seus segredos místicos e astrológicos. Oficiais da igreja consideravam Crowley um herege e o rotularam de o homem mais vil do mundo. Rituais de magia negra são apenas um dos elementos sombrios da obra de Dan Brown. Conspirações secretas também têm um papel importante, como a que ameaça corromper o tecido da nação americana. Na obra de Dan Brown, o vilão acredita que quando atingir o nível mais alto da maçonaria, todos seus segredos serão revelados a ele. Um deles pode ser a crença de que os maçons se tornam deuses, como a imagem de George Washington na rotunda do Capitólio. Fiquei chocado ao ver todas as coisas sobre a apoteose. A ideia de as pessoas se tornarem deuses. Devo dizer que não é algo que ensinamos na maçonaria. Não é contra os ensinamentos maçônicos, só não dizemos esse tipo de coisa. Aparentemente, Dan Brown tirou a ideia da religião dos Mormons.
O aspecto central da Igreja dos últimos dias é que se os indivíduos fizerem uma aliança com Deus de uma certa forma, em certo lugar, através de certa autoridade e depois cumprirem-na, após sua morte serão elevados a um estado de deificação. Isso faz parte da herança humana. Deus diz isso quando diz que eu os torno co-herdeiros de Cristo. Essa doutrina polêmica preocupou a alguns, mas a crença data dos primeiros cristãos. No início da igreja cristã, líderes emitentes afirmavam coisas do tipo: Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Há várias maneiras de se entender isso. Então, a antiga doutrina da apoteose diz: volte novamente. É claro que Brown dá a sua própria interpretação disso. Outro tema central de O Símbolo Perdido é a crença na conspiração maçônica. Vários alunos do professor Landon falam de rumores de que os maçons governam secretamente o mundo. Suas suspeitas não surpreendem porque as teorias da conspiração são típicas dos Estados Unidos. Há muitas teorias da conspiração, pois por natureza os seres humanos são desconfiados. Algumas pessoas têm mais tendência a querer saber, explicar e resolver coisas que não fazem sentido para elas. As conspirações são maneiras de estabelecer a diferença. Algumas teorias da conspiração foram tão comentadas que as pessoas não sabem no que acreditar. Hoje em dia, quem acreditar que Lee Oswald agiu sozinho é considerado maluco, menos os conspiradores, que são considerados os donos da verdade. Em O Símbolo Perdido, o foco da teoria da conspiração são os maçons. A maçonaria deve ser o alvo mundial favorito das conspirações. Não acredito que haja outro grupo que tenha suportado tantos ataques. Se digitar maçonaria no Google e começar a navegar pelos sites, foram acusados de estar por trás do Holocausto, de serem uma força na conspiração dos judeus e na conspiração pelo dinheiro. Que os maçons e os judeus dirigem os bancos e, portanto, o mundo. Os maçons se tornaram um grande alvo, em parte por se recusarem a responder às críticas. É fácil dizer que uma sociedade é do mal, secreta, se as pessoas não te contam a verdade. Eles se colocaram acima disso, mas deram instrumentos para essas pessoas. Isso reflete nossa necessidade de saber. Se algo nos é mantido em segredo, combinado com nossa inclinação a ver o lado negativo antes do positivo, vamos desenvolver uma história negativa sobre o que não entendemos. Quando ouvimos algo negativo sobre um maçom, a coisa explode. Vamos dizer que o maçom é a encarnação do demônio. Na obra, o professor Landon se lembra dos anos em que escrevia sobre as ricas tradições dos maçons. Também reconhece que foram acusados de adoração do demônio e de conspirar a favor de um governo mundial. Uma pesquisa na internet revela que o livro está certo. Os presidentes Bush e Clinton eram membros da Crânio e Ossos, uma sociedade secreta com raízes maçônicas. Reagan foi aceito como membro honorário da maçonaria, assim como Truman, uma lista de homens fortes. E sim, ela se perpetua. Teóricos da conspiração afirmam que o olho que tudo vê presente na nota de $1 é um símbolo dessa nova ordem mundial. Foi colocado lá por um maçom, o presidente Franklin Roosevelt. A verdade, a nova ordem mundial não é novidade. Como o livro coloca, os pais fundadores a criaram. A evidência está no brasão americano. Abaixo do olho que tudo vê e da pirâmide vemos as palavras Novus Ordo Seclorum. Significa a nova ordem do mundo. Isso é importante porque o novo mundo é uma república, uma forma representativa de governo, não uma monarquia, que era a antiga ordem. Eles queriam uma nova ordem mundial, uma nova Atlântida, onde a liberdade imperasse. Brown também descreve como essa nova ordem tornou-se uma ameaça aos líderes do clero que temiam perder o poder e a influência. Brown mostrou em Anjos e Demônios a luta entre a luz e a escuridão. O que ele chamou de luz foi a razão, a lógica e as conquistas científicas, a salvação da humanidade, não a superstição e a espiritualidade.
Desde então, grupos religiosos rebateram com afirmações de que os maçons estariam buscando uma nova forma de dominação global. O comunismo seria um exemplo perfeito nos tempos modernos. A religião é abolida. A espiritualidade é considerada uma superstição. O grande irmão e o governo cuidam de todos, do berço ao túmulo.